Na véspera do Dia do Trabalho, o IBGE mostra que o desemprego voltou a subir. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. A taxa de desemprego, medida pela PNAD contínua do IBGE, subiu no primeiro trimestre desse ano para 7%. Porém, é o menor patamar da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio desde o início da série histórica, lá atrás, em 2012. No quarto trimestre do ano passado, a taxa tinha sido de 6,2%. Agora bateu 7%, inclusive em linha com projeções e estimativas no mercado financeiro. Mas é sempre assim. Tradicionalmente, no começo de cada ano, a taxa de desemprego sobe em relação ao último trimestre do ano anterior. São aqueles que foram contratados temporariamente para as festas de final de ano e começam a ser dispensados no início do ano seguinte. A taxa de desemprego foi mais alta agora no primeiro trimestre desse ano, devido à combinação de dispensas e menor ocupação. Total de pessoas procurando trabalho atingiu 7,7 milhões de brasileiros, crescimento de 13,1% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Já o total de ocupados, de pessoas trabalhando, caiu 1,3% e ficou em 102,5 milhões de brasileiros atuando e trabalhando no mercado nacional. Apesar de questões conjunturais menos favoráveis, perspectiva de crescimento menor da economia, taxa de juros subindo, hoje em 14,25%, podendo chegar ao final do ano em 15%, e inflação mais alta, o mercado de trabalho ainda não tem sofrido, segundo o IBGE, impactos mais agudos dessa conjuntura econômica. Ângelo Beritado, da Hayek Capital, avalia aqui na Jovem Pan o desempenho do mercado de trabalho brasileiro no primeiro trimestre desse ano. A menor taxa desde 2012, início da série histórica da PNAD contínua do IBGE. A taxa de desemprego ela teve um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao último trimestre de 2024 e foi visto como um efeito sazonal comum nos primeiros trimestres de cada ano. No entanto, a taxa de desemprego teve um recuo de 0,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o que ainda reflete uma economia aquecida na contramão da política monetária. Apesar da alta da taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano, o rendimento real habitual dos trabalhadores brasileiros bateu novo recorde, atingindo o pico da série iniciada em 2012. Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio, avalia aqui na Jovem Pan essa performance do mercado de trabalho nacional. Isso nos mostra que mesmo com a taxa Selic alta, a economia brasileira começa a mostrar reação. Né? Imagina a partir do momento que o Banco Central começa a dar sinais de reduzir essa taxa de juros, essa taxa Selic. A gente espera que a formalização das relações de emprego também aumentem, né? Mas com certeza um controle inflacionário, uma taxa Selic mais baixa, vai fazer com que o índice de desemprego no Brasil se torne menor ainda. Com o resultado do primeiro trimestre desse ano, a renda do trabalhador brasileiro, em média, ficou em R$ 3.410. Isso representa uma alta de 1,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado e um crescimento de 4% frente ao primeiro tri de 2024. Do Rio, Rodrigo Viga. Pois é, os especialistas, claro, que exaltam essa questão do desemprego aqui no Brasil, esses números, num bom resultado, como mais uma vez o IBGE apontou. No entanto, justamente esse ponto que o Viga toca, em que a renda não acompanha, de uma certa maneira, a renda mais robusta não acompanha, de uma certa maneira, a evolução do emprego no Brasil. O desafio ainda é grande, lembrando que a economia tem todas as restrições, ainda com os juros altos, isso impede o crescimento e, consequentemente, uma melhora da renda e do emprego no país.